O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem. Quem você ama e quem você não ama ainda. Qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo. A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. As pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso... Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de dentro. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver. Porque eu acho que o mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos, cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida fora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia
de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer, nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É neste lugar que Deus mora. É neste lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo. Que Deus está em você. Curando-lhe. Restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados. Hoje, nessa noite, cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar. Minha gente, hoje nós temos um evangelho que ele pode ser compreendido de forma superficial, que é resumir a salvação que Jesus vem fazer em crer nele. Poderia muito bem dizer isso. Eu creio em Jesus e já estou salvo. Não é? Já que a fé nos salva, já que a crença em Deus é uma garantia de salvação, e a gente poderia fazer aqui um discurso que não implicasse tanto, que não descesse tanto as escadarias do conceito de crença.
e ficaríamos tranquilos, acreditando que crer em Deus é o suficiente. Mas aí a gente precisa entender que crer é um verbo dinâmico que exige de nós comprometimento. Porque eu posso muito bem resumir a fé em Deus em apenas ter uma formulação teológica cristã, teórica. Eu tenho uma teoria e eu me guio por essa teoria, e essa teoria é tudo aquilo que eu acredito ser importante, ser verdadeiro, e cada um encontra uma forma de crer em Deus. E nós que somos cristãos estamos diante de um texto que nos diz que crer em Deus é importante, é fundamental para que nós sejamos salvos. E o conceito de salvação também é muito amplo, né? Porque nós não podemos pensar somente a salvação como uma realidade que nos será entregue depois da morte. Não, todo cristão precisa viver em constante estado de salvação. E como é que Deus nos salva? Crendo nele. Tendo nele o referencial que nos guia para encontrar o caminho que nós queremos seguir. Por isso que o conceito de crença, ele é dinâmico, ele é existencial, ele se mistura na vida. Porque crer não significa apenas professar teoricamente uma fé. Crer é você encarnar aquilo que você crê. E no caso do cristianismo, nós só podemos ser cristãos se nós encarnarmos a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, que nós encontramos nos sacramentos, que nós encontramos na palavra, que nós encontramos na confissão, na comunhão, que nós encontramos na oração, que nós encontramos na convivência. É um lugar privilegiado da presença real de Jesus, é no outro. Ele disse isso, eu não estou inventando. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre as condições para ser salvo. Visitar quando ele está doente, dar comida quando ele estiver com fome, ser abrigo quando ele estiver descoberto. E os discípulos perguntaram, mas quando foi que nós o vimos com fome? Quando foi que nós o vimos com sede? Quando é que nós o vimos com necessidade de ser abrigado? Aí ele se coloca no lugar do outro e ele diz, toda vez que vocês negaram fazer isto a um menor dos meus irmãos, vocês estão negando a mim. Então veja bem, Jesus se identifica imediatamente, não tem mediação. Onde existir uma pessoa necessitada, seja de saúde espiritual, de saúde física, de alimento espiritual, de alimento material, de abrigo espiritual, de abrigo material, ali Jesus está presente, como está presente aqui na Eucaristia. Mas nós não queremos este comprometimento, isso é demais para nós. Pois é, eu lamento informar que se nós não entendemos ainda isso, nós não cremos. Porque crer não é apenas repetir fórmulas teológicas, não é apenas saber a catequese de cor, é você encarnar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é que cada um de nós pudéssemos ser, onde estamos, com quem estamos, a sua presença real. Então ele está naquele que ajuda, ele está naquele que recebe. E nós, por excelência, porque somos nele, estamos nele configurados, nós somos seres de comunhão. Crer em Deus é levar o seu desejo para o mundo. E é muito interessante porque na primeira leitura fala isso, né? Que nós somos de cabeça dura. Temos dificuldade de entender, mas muito. A gente entende de Deus aquilo que nos convém. Nós estamos muitas vezes adaptados a um cristianismo mastigadinho, fácil de ser engolido, glamourizado muitas vezes, vaidoso. Quantas vezes nós nos percebemos dentro de um cristianismo repleto de vaidade espiritual? Nós somos melhores que os outros, nós somos salvos e os outros não. Quantas vezes você encontra crente, não estou dizendo evangélico não, viu? Que quando eu cresci,
Onde eu cresci, toda vez que falava crente, era o povo evangélico. Não, crente é todo aquele que crê. Então, quando você encontra um crente vaidoso, que se sente melhor que os outros, que se sente mais especial que os outros, esqueceu, perdeu tudo do cristianismo. Já se perdeu do cristianismo há muito tempo. E a crença não está movendo o coração para o lugar em que ele precisa, para onde ele precisa ser movido. Não. Nós não podemos simplificar o cristianismo e transformá-lo numa teoria que não transforma a nossa vida. Precisa transformar a nossa vida. Precisa transformar o nosso coração. A experiência que nós fazemos de Jesus, ela vai se desdobrar em atitudes depois. O que adianta eu vir aqui, comungar, participar lindamente, cantar, ouvir o sermão, ouvir as palavras, sair daqui e ser uma pessoa insuportável por onde eu for? Se eu não sou um ser de comunhão, de que adianta eu participar da Eucaristia, eu ter os meus sacramentos em dia, se no dia a dia eu não diminuo a onda de ódio que está pelo mundo? Eu estou sendo incoerente. Toda vez que eu assumo ser um instrumento do ódio, e é assim que o diabo ganha o seu lugar no mundo, quem legitima o diabo no mundo somos nós. Quando permitimos que as porções diabólicas que são inevitáveis dentro de nós se multipliquem muito mais do que as porções de bondade. Porque todos nós temos as porções de bondade, ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Agora, tudo está criando, recriando e multiplicando. Quando eu opto por ser uma pessoa que legitima a presença do ódio no mundo, naturalmente eu estou deixando de legitimar a presença do bem. Não tem como eu fazer as duas coisas. Em algum momento da sua vida, você conseguiu ser uma pessoa boa e ruim ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Às vezes você pode ter tido a oportunidade de, em frações de segundo, passar da maldade para a bondade, ou o contrário também. Da bondade você passa numa fração de segundo à maldade. Por quê? Porque tudo na vida é uma escolha. Até quando nós não escolhemos, é escolha. Infelizmente. Quando eu não estou escolhendo, alguém está escolhendo por mim. Quando eu acho que estou no imperativo da minha vontade, alguém está tomando conta dela. E é justamente isso que tem acontecido. O episódio que é tão recente, do Vini Júnior, sofrendo aquela atitude horrorosa, num estádio repleto de pessoas que saíram de casa para se divertirem. Aquelas pessoas saíram de casa porque elas queriam ver futebol. Tem gente que não tem distração melhor que o futebol. E de repente, quem começou? Certamente foi uma pessoa que deu o primeiro grito racista, preconceituoso, maldoso, diabólico. E aquilo foi ganhando corpo, a ponto de são imagens estarrecedoras. Dá-nos a sensação de que o estádio inteiro está gritando ofensas àquele menino que saiu de casa para jogar o seu futebol. É um exemplo fácil de entender como é que o diabo ganha o poder de agir no mundo. Quando uma pessoa legitima a sua presença e, movido pela maldade, tem atitudes que ferem, que machucam, que traem. E aí isso vai ganhando adeptos, vai gerando conexões. E de repente, por isso que a multidão é tão perigosa. Porque uma multidão, ela pode facilmente se transformar
num instrumento de ódio. O contrário também é verdadeiro. De repente faltou no meio daquela multidão alguém que gritasse o diferente, que gritasse um elogio, e que outras pessoas começassem a gritar um elogio àquele menino. Mas não. Infelizmente, naquele momento, o que prevaleceu, o que venceu, foi o ódio, foi o preconceito, foi o racismo. E nada nos empobrece mais do que, como pessoas, do que nós nos sentirmos superiores às outras. Inclusive religiosamente, que é justamente o que nos fala aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas creem em Deus, não do mesmo jeito que nós, não com a mesma intensidade que nós, e às vezes já alcançaram resultados muito melhores do que nós. Uma pessoa que me escreveu, disse que não gostaria de ser identificada, ela me disse assim: Padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha, e minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante, nunca conseguimos conversar como mãe e filha, nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, Padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E você tem razão, muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é Pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de pai. A palavra pai vai me reportar ao pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com Deus amoroso porque minha relação com meu pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu pai humano não podem ser transferidos
esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesmo disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Precisamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação, de você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar afinidade. Mas quando nós temos essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas, enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível.
nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra. Porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso. Não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe. Depois ela também, por não ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram, meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim. É preciso paz para poder sorrir. E a paz, ela nasce mesmo nas dificuldades. É o caso desse testemunho que nós temos aqui, minha gente. Que eu estou com ele já quase 15 dias. Veja que história comovente. Lá de Campos, dos Goitacazes. Padre Fábio, eu sou a mãe de Maria Luísa, esposa de Marcelo. Meu nome é Thaís. Aconteceu uma tragédia aos olhos humanos no dia 16 de janeiro, que comoveu toda a nossa cidade. Mas aos meus olhos, padre, eu recebi como uma grande dádiva. Tive a oportunidade de ser mãe de um anjo. Eu não podia ter filhos, e antes de fazer tratamento me entreguei inteiramente nas mãos de Deus e disse: se for para eu sofrer nas tentativas de engravidar um aborto, não me dê esta graça. Eu não suportaria a perda. Fiz tratamento e engravidei em apenas um mês de tratamento, apenas regulando o meu ciclo menstrual. Foi a grande graça que recebi. Mas no íntimo, sempre soube que não seria fácil. Como também sentia que a minha filha seria diferente e que viria para a salvação de muitos. Mas isso me perturbava, padre, porque nesses momentos eu me confundia com a Virgem Maria e pensava: não vou dar vida ao menino Jesus. Mas sabia que eu daria à luz a uma grande mulher. Tive gravidez de risco, fiquei de repouso e essa criança foi banhada em oração. Seu nascimento foi em Itaperuna, no estado do Rio. E logo pequenininha, veio em meus braços pela estrada. E eu a comparava a todo momento com o menino Jesus, com muito medo de estar blasfemando. Bem, vivi um intenso dia de amor e preparação para entregar a minha filha ao Senhor. Eu achava que a minha educação a faria uma grande mulher de Deus. Estive na Canção Nova
para entregar o umbigo da minha querida filha, que guardei durante 1 ano e 10 meses, até eu ir à Canção Nova. Eu queria enterrar o umbigo de Malu na presença dela, uma vez que ela era muito esperta e falava tudo, e entendia que iríamos enterrar o seu umbigo junto à imagem de Nossa Senhora na Canção Nova. Lá falamos, eu e ela. Maria Luísa é do Senhor. Depois eu disse: Senhor, eu te entrego a minha filha, ela não me pertence. Só não sabia, Padre Fábio, que no dia em que eu fui enterrar o umbigo da minha filha, agradecendo a Deus a graça de tê-la em nossa vida, que eu teria que enterrá-la de fato. Ao voltar para a nossa cidade e continuarmos as nossas férias, sofremos um acidente que resultou na morte de Malu e deixou meu marido em estado grave. E eu, embora dirigindo o carro tenha sido arremessada para fora, só tive ferimentos sobre a pele. Fui preservada em toda a minha saúde. Toda a nossa cidade, padre, amigos, somos muito conhecidos aqui, temos uma caminhada na igreja, somos professores, todo mundo pensava que eu não suportaria receber a notícia de que minha filha estava morta. Eu, na verdade, sofri sim, muito, mas fiquei lisonjeada, pois tive a certeza de que Deus me deu a graça de ser a mãe de um anjo. Não fui a mãe de Jesus, mas fui a mãe de um anjo que pude presentear ao Senhor como o meu maior bem, uma vez que só o Senhor havia me dado essa graça nesta vida. Meu marido está internado com a medula preservada, embora em estado delicado. Minha luta não acabou. Quanto à recuperação dele, confesso que tenho medo, mas também o entrego ao Senhor. Escrevo apenas para dizer que suas palavras, que os seus livros estão me acalentando todas as manhãs, antes de visitá-lo no hospital, onde não suportaria se não me alicerçasse nessas suas palestras. Uma multidão se reúne em oração pela recuperação da nossa família, e estamos arrastando uma multidão, quando nem mesmo ainda acabou o nosso sofrimento. E agora recebi uma ligação de alguém me perguntando se eu não queria escrever essa história para o Senhor. Padre Fábio, conto com suas orações e faço questão de dar o testemunho da minha dor, na certeza de que não pertenço a esse mundo. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Thaís Almada. A Thaís mandou para nós aqui a foto da Maria Luísa. Se tiver como mostrar. Eu fiz questão, minha gente, de trazer esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido com ele, sabe? Fico pensando que às vezes nós tocamos em tanto sofrimento todos os dias, e eu particularmente gosto de ter muito respeito por quem sofre. Eu tuitei isso ontem e isso é uma verdade para mim. Eu acredito mesmo nas lágrimas. Não acredito tanto nos sorrisos como eu acredito nas lágrimas. Esse testemunho, ele mexe comigo por um motivo muito simples. Ele é evangélico. É um testemunho de alguém que esteja profundamente visitado por Deus é que tem condições de dizer o que a Thaís disse. Fico muito comovido toda vez que Nossa Senhora da Piedade, a cena da Pietà, se repete nos nossos dias. Porque acho que é
Com todo respeito a todo mundo que sofre, eu ainda acho que a pior dor que um ser humano pode viver é essa. Uma criança tão esperada, como ela disse, né? Tão desejada, tão sonhada, vem pela graça de Deus sem precisar de muito tratamento, vive 1 ano e 10 meses, eles vêm a Canção Nova para cumprir uma promessa, sepultar o umbigo da filha num território que eles consideram especial para eles, e a voltar a essa tragédia. A tragédia nos cala, nós não temos resposta para isso, nós não temos o que dizer. Nenhuma palavra mágica pode apagar a dor. Mas a palavra da Thaís nos serve hoje como um testemunho de fé. E volto ao início da minha fala. Por que faço questão de dizer e de contá-lo? Porque eu acho que ele nos acorda. Não é? Ele nos acorda. É tão difícil dar graças a Deus no momento da dor. É tão raro isso acontecer, é tão raro a gente ver, que quando acontece, a gente precisa fazer justiça. A partida de alguém que a gente ama é sempre tão dolorosa, é sempre tão sofrida. E o testemunho da Thaís, no momento que eu li, ele foi de conversão para mim. De pensar que meu coração tão cheio de misérias, às vezes não é capaz de perceber a felicidade ao meu lado. Meu coração tão cheio de imperfeições, não é capaz de ser grato. E que essa é a conversão mais urgente que eu preciso viver. Ser grato. Ser grato ao dia que eu tive, às pessoas que participaram dele. Ser grato à saúde que Deus me concedeu hoje. Ser grato à oportunidade de estar aqui com vocês. De alimentar os meus sonhos. De ter a oportunidade de receber esse testemunho, de saber que estamos unidos, que a comunhão um dia foi estabelecida e que essa trama invisível da existência foi nos amarrando, que você está no coração de alguém que sofre mesmo sem você nunca ter estado com ela, que você ajuda a atribuir sentido aonde está o absurdo, e que isso nos identifica humanos, que esse é o principal aspecto da humanidade, quando nós somos capazes de estar juntos mesmo quando a geografia nos separa. Porque existe uma palavra sendo comunicada. E que surpreendentemente Deus atravessa essas palavras imperfeitas, esses formatos tão imperfeitos, que os formatos humanos são sempre precários, são sempre imperfeitos. Esse cenário é imperfeito, a nossa técnica é imperfeita, a nossa palavra é imperfeita. Mas Deus não se limita diante de tudo isso. Ele passa por ela. Ele acontece através dela. Eu não poderia voltar, começar de outro jeito, de outra forma. Agradecendo a Deus pela vida da Thaís, pela capacidade que essa mulher tem de crer na ressurreição e de até mesmo nos assustar com um testemunho tão vivo, tão cheio de verdade. E para você, Thaís, e para todos os que nos assistem neste momento, na tentativa de encontrar um significado para a dor, eu me coloco mais uma vez disponível, em comunhão, desejoso de estar aqui sempre, fazendo do nosso programa uma oportunidade de encontro. Que a vida é assim. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. O que nos diferencia é o que a gente faz entre o dia que chega e o que a gente vai embora.
A grande questão da vida é essa, é o que a gente faz entre o dia que a gente chega e o dia que a gente vai embora. Se você escuta o trem-bala, você percebe que esse trenzinho passa pelas veias do seu coração e vai te fazendo um monte de perguntas sem nenhuma interrogação. É apenas a menina concluindo. Não é sobre isso o mais importante. Não é sobre chegar. É perceber o caminho. Não é ter o dinheiro, mas é perceber que de fato, qual é a alegria que ele pode me trazer. E aí você entra na dimensão da riqueza que não é material. Porque o nosso tempo nós o gastamos muito na edificação de questões materiais. Pode observar. Muito pouco tempo nós dedicamos às nossas riquezas imateriais. É o amor, é o perdão, é o crescimento interior, é a leitura. Eu me dedicar a ler um livro para permitir que aquele conhecimento venha me agregar. Isso é imaterial. É o que não se rouba de nós. E é o que o professor Leandro provocou em todos nós que estávamos lá, com aquela aula magna, com uma cultura invejável. Sabe, uma capacidade de buscar os autores, de falar sobre eles, de trazê-los para a dinâmica do que ele estava nos propondo refletir. Isso é imaterial. Quando uma pessoa abre a boca, ela começa a demonstrar o que o imaterial que a enriqueceu. O conhecimento, a sabedoria que nos chega somente quando nós estudamos. É sobre isso tudo. É sobre a riqueza que nós não podemos contabilizar com os números, nem tampouco no extrato de um banco. É um investimento que não será contado matematicamente, mas que poderá ser percebido no olhar de quem está perto, no seu olhar, que é essa satisfação de estar aqui, de protagonizar a vida que você protagoniza, de ser quem você é, de amar quem você ama, de fazer o que você faz. É sobre isso. Nós precisamos começar a pensar sobre as realidades e as situações que de fato interessam, que de fato não podem ser adiadas. Às vezes nós adiamos questões tão fundamentais, tão importantes, por causa da nossa relação desordenada com o tempo. Segura teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto estão aqui. São questões simples demais e que às vezes entram no coração da pessoa na hora certa. Volto a dizer, a nossa relação com o tempo, porque nós não a percebemos, porque nós deixamos de perceber o tempo pelo tanto de coisa que nós fazemos, pela rapidez com que a gente vai e volta. Só nessa semana, quantos 1000 quilômetros eu percorri? Sim, é bom, isso é bom. Você vai e volta numa rapidez. Mas e a gente? Como é que nós ficamos no meio dessa rapidez toda? Como é que eu percebo o que está acontecendo? Ou se eu já chego só para realizar e ir embora imediatamente, eu nem sempre vivo o que eu preciso viver ali. Porque eu já chego pensando no lugar para onde vou depois. Eu nunca estou onde deveria estar. É igual a sala de estar da Ana Hickman, né? Aquele tamanho de sala onde ninguém está, ela mesma disse. É a sala de estar onde ninguém nunca está. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós nunca estamos onde deveríamos estar. O corpo até foi, mas eu já estou aqui planejando onde estarei daqui a pouco. Ou então eu estou agendo de estar com você, falo com você a semana inteira no celular. Ai, que bom que a gente vai se encontrar.
Ai, que bom que nós vamos passar uns dias juntos. Aí quando você chega, eu começo a falar com o outro. Não percebo que você chegou. Ou então o encanto de você ter chegado só dura nos primeiros momentos. Depois eu já começo a programar encontro com outros. Ai, que bom que semana que vem estaremos juntos. E eu nunca estou com quem eu de fato estou. Nós nunca estamos onde deveríamos estar. Porque nos falta, sabe? Sei lá qual é esse defeito que nós estamos construindo. O desrespeito, né? Às vezes o outro você está falando com você, você está assim. Pode falar que eu estou te ouvindo, viu? Mentira. Não está ouvindo nada. Porque ouvir não é só aqui. O ouvir é o olhar para o outro. É ele perceber que naquele momento você está dando a ele o seu tempo. É isso que faz a gente se sentir ouvido. Da mesma forma como é isso que faz com que a palavra tenha efeito. Quando você percebe que há uma conexão entre aquele que diz e a palavra que está sendo dita. Senão a palavra é vazia, o olhar é vazio, o ouvido é vazio. É muito difícil ser inteiro nos dias de hoje, com tantos instrumentais que nos despedaçam tão facilmente. É muito difícil a gente ter uma rotina de crescimento, de empenho pessoal, de busca pessoal, se tudo sopra para nos jogar para fora, para nos tornar fúteis e superficiais. A gente volta já já com o programa de direção espiritual. É um rápido intervalo. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o programa de direção espiritual. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos divulga. A gente sabe que o programa se torna conhecido assim. Alguém vai dizendo para outro, né? Uma pessoa fala para outra. E assim vamos chegando a tantos corações. Muito obrigado. Minha gente, no dia 6 de abril, eu estarei em Uberlândia. Lá nós faremos um projeto novo chamado Sagrado dos Dias, que é um show que nós apresentamos. Começamos em Belo Horizonte, lá no Congresso do Padre Alexandre. Foi muito especial, é um projeto, um quarteto. Nós vamos levar esse projeto a Uberlândia no dia 6 de abril. No dia 7 eu estarei em Campinas, lá é o show com a banda, chama A Estrada Sou Eu. Será às 22 horas, é um pouco mais tarde. E é lá no Centro de Exposições Expo Dom Pedro. Você que é de Campinas, tem muito tempo que eu não vou aí, vai ser uma alegria poder voltar. Você é nosso convidado, você aí da região de Campinas, quiser estar conosco, programe a sua caravana, venha para a gente ter uma noite muito especial. Você pode comprar o seu ingresso pelo ingressorapido.com.br ou então na bilheteria da Expo Dom Pedro. Campinas e região, então, dia 7 de abril, às 22 horas, no Centro de Exposição Expo Dom Pedro. E no dia 8, o nosso encontro é em Ribeirão Preto, com esse povo tão querido que sempre me recebe tão bem. Dia 15, em Santa Maria. No dia 16, em Frederico Westphalen. Estou aprendendo a falar. Depois, no dia 22, a Festa da Misericórdia, é o final de semana. No sábado, eu estarei aqui à tarde para celebrar a missa das 16 horas, não é isso? Ou é às 15? É 16 mesmo. Às 16 horas nós teremos a missa. À noite nós teremos 2 programas de direção ao vivo aqui. Um gravado e o outro ao vivo. Não, nenhum dos dois é ao vivo, gente. É sábado, não pode ter programa ao vivo. Tem a reprise. Não estou tão assim equivocado. Mas nós gravaremos 2 programas lá no auditório. Você vai chegar, você vai se informar como é que você vai fazer para ter acesso. É uma senha, alguma coisa assim, né? No dia. E no domingo, amanhã, na parte da manhã, eu vou fazer o lançamento do CD Clareou. Estou muito feliz. A Sony fez uma parceria com a Canção Nova e esse CD vai nos ajudar a pagar as contas aqui do mês. Canção Nova, para fechar o projeto da M Almas deste mês, o meu CD vai ajudar, se Deus quiser. Então você, se vier, vai ter a oportunidade de levar o CD autografado e também levar para alguém que você queira presentear. O CD vai ajudar
nas contas do mês, esse projeto novo vai cumprir esse papel aqui também. Estamos muito felizes, a Festa da Misericórdia é sempre muito especial. Você é convidado nos dias 22 e 23 de abril para estar conosco. A gente estava falando aqui das dificuldades que nós enfrentamos com essa vida tão corrida, né? E uma menina tinha acabado de me mandar aqui uma mensagenzinha no Twitter dizendo: Padre, eu não tenho muitas vezes a percepção do tempo. É isso. Eu não tenho a percepção do tempo e o meu prejuízo é justamente não ver os meus filhos crescerem. É verdade. E não é só ver o filho crescer, não, né? É não ver o pai no momento certo, porque há momentos em que a gente não pode estar longe. Há momentos em que a própria situação nos coloca. Mas há alguns momentos que nós temos de escolher. Eu acho que quando a vida nos coloca, ainda não é um valor. O valor é quando a gente escolhe estar. Eu não precisaria estar, mas eu vou. E é sim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. É como viver viciado. O viciado, ele vai ficando, à medida que a toxina vai entrando na sua corrente sanguínea, ela vai criando uma dependência e, naturalmente, a pessoa deixa de ser livre para escolher aquela droga. É o organismo que pede, o organismo ficou dependente, perdeu a liberdade, porque eu escolho. Da mesma maneira como eu sou dependente da água. Eu não posso eu vou escolher beber a água. Não, às vezes eu tenho sede, mas às vezes eu escolho beber sem sede. Mas o meu corpo precisa da água. Mas a água me faz bem. A água é um nutriente. Ela vai me hidratar. Ela tem o poder de me nutrir, de me trazer vida. Agora uma droga não. E porque eu estou dependente daquela droga, eu vou ficando cada vez menos livre. O hábito também nos vicia, minha gente. Nós vamos ficando viciados em hábitos ruins. E quanto mais a gente vai ficando viciado, mais nós vamos perdendo a liberdade. E você tem toda a razão, porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. A vida, ela fica mais bonita à medida em que a gente sabe viver o processo do seu movimento. A vida sempre tem um movimento. E é preciso muita sabedoria para que a gente possa entrar nesse movimento, porque felicidade é isso, é uma adequação entre a vida e o movimento do nosso coração. Movimento da vida, movimento do nosso coração. Você já observou que às vezes nem sempre a gente vai no mesmo movimento que a vida? E a gente tem aquela sensação de que a gente vai ficando para trás? A gente tem aquela sensação de que a vida está rápida demais? É porque a gente precisa adequar os ponteiros. Nem sempre o coração da gente está na mesma velocidade da vida. E felicidade precisa que a gente esteja apontados ali, que a gente esteja acordados, né? Haja um acordo entre o movimento da vida e o movimento do nosso coração. E muitas vezes a gente vai ficando lento. Muitas vezes nós vamos perdendo a dinâmica. Muitas vezes nós vamos perdendo, quem sabe até mesmo, a vontade de continuar indo. Que a vida não para. Não tem como você hoje dizer, vou descer desse bonde. Não. Ele continua.
A vida está em pleno andamento e a sabedoria consiste em nós irmos no movimento que ela tem. Por isso que a gente não pode ficar fingindo. A gente precisa ser muito honesto com a vida que a gente tem hoje. Muitas vezes nós queremos bancar os fortes no momento em que a gente está sendo frágil. Muitas vezes a gente está sendo frágil demais no momento que é para ser forte. Enfim, a vida se apresenta e a sabedoria consiste em descobrir como é que nós precisamos viver a vida hoje. Nós não podemos ser os mesmos sempre. E nem pode ser assim. Não existe ser humano que vai ser sempre igual. A vida tem variações e nós vamos sofrendo com essas variações. E a sabedoria consiste em nós descobrirmos o jeito certo de ser naquele dia. Muitas vezes nós escolhemos o jeito errado de viver a vida que é certa. Muitas vezes nós nos escondemos, muitas vezes nós nos maquiamos, porque a gente não quer assumir a vida daquele dia. Você deve ter passado por essa experiência. Alguns dias que foram muito difíceis para você, que se você pudesse tomar uma pílula para assumir, você teria tomado. Só que aí está o grande desafio. Muitas vezes nós não suportamos a vida naquele momento, é porque a gente não descobriu o jeito certo de enfrentá-la. Não existe receita mágica. Não existe um livro que você possa ler e aprender. Porque para cada dia, para cada momento da vida, um jeito diferente de ser. É aquela velha história que eu já contei por aqui. Não tem um modelo único de paternidade. Não tem você como pai o direito de dizer, eu sou assim e não mudo. Sabe por quê? Porque hoje você, por exemplo, digamos que você se classifique como um pai durão. O seu filho precisa de um pai duro mesmo, de um pai que seja exigente. Mas você não pode se esquecer que haverá dias na vida do seu filho em que ele precisará de um pai misericordioso. E se você souber ser apenas um pai durão, seu filho será órfão naqueles dias em que ele precisará de misericórdia. Isso é a vida, é o movimento dela, é a gente descobrir o papel que a gente vai exercer na vida do outro e qual é o papel que naquele dia nos cabe. Já que nós não temos o direito de interpretar todos os dias do mesmo jeito. Para cada dia um sofrimento, para cada dia uma alegria e para cada dia um jeito de ser gente. Eu não sei se você descobriu o seu jeito de ser gente hoje. Eu não sei se você descobriu qual era o jeito que você precisaria viver. Porque muitas vezes quando a gente não pensa, nós vamos vivendo do mesmo jeito sempre. A gente não descobre a novidade e a urgência daquele instante. A gente não descobre qual é o desafio daquela hora. E o Evangelho é sempre uma novidade no nosso coração por causa disso. Ele nos desperta para aquilo que a gente precisa viver hoje. E Jesus já dizia, nós não temos que ficar ocupando o nosso coração e a nossa cabeça com preocupações que serão de amanhã. O dia de viver é hoje. E a sabedoria bíblica nos ensina que para cada dia debaixo dos céus, uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Eu acredito que a gente vai ficando mais feliz à medida em que a gente descobre o jeito exato de ser gente. A medida certa. Hoje você foi mãe. Hoje você foi mãe dos seus filhos. Mas eu não sei se você descobriu a medida exata que o seu filho precisava de você hoje. Hoje você foi amigo de alguém. Hoje você foi professor. Você foi vendedor. Enfim, você foi estudante. Você fez muitas coisas no dia de hoje. Será que você se ocupou para descobrir qual era a medida exata que o seu dia precisava de você hoje? Porque às vezes você se desgasta demais lá no seu trabalho, coloca excessivamente o que você poderia ter colocado menos, de repente chega em casa e você não tem disposição de ser mãe. Porque gastou demais onde não deveria ter gastado. Gastou uma medida exagerada onde você poderia ter economizado. E muitas vezes nós vamos nos perdendo nesse movimento da vida, a gente não vai sabendo viver justamente por causa disso. A gente não sabe fazer a dosagem certa. É igual querer fazer um bolo e colocar uma dose exagerada de açúcar. Quem vai querer comer desse bolo? O bolo, para ele ficar bom, a gente precisa colocar a quantia exata de cada ingrediente. A vida é a mesma coisa. Hoje você também fez um bolo imaginário. Hoje a sua vida foi como se fosse uma sobremesa que você preparou, um prato. Você que escolheu os ingredientes que você foi colocando. E a quantidade é você que escolheu. Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bravo com os filhos, não é verdade? Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bonzinho, enfim. A gente descuida das receitas. E aí muita coisa dentro da casa da gente vai ficando estranha, vai ficando esquisito, porque a gente não sabe dosar. E a gente precisa ter esse trabalho, sabe por quê? Porque ser gente dá trabalho mesmo, não é fácil não.
Ou a gente se ocupa das medidas que nós vamos colocando na vida, ou daqui a pouco a gente já não sabe mais como é que a gente está vivendo. E quando as coisas começam a dar errado, a gente não sabe nem por onde começar a consertar. Por isso que a sabedoria do Evangelho, ao nos fazer ocupar de cada dia com a sua medida, com o seu jeito, com sua urgência, nos coloca nessa perspectiva. E é sempre tempo de aprender. Sempre tempo de colocar os olhos nas nossas ações, de refletir o que a gente faz, de pensar como é que nós estamos levando a nossa vida e de responder a essa pergunta tão difícil que às vezes nos é feita. O que você está fazendo na sua vida? Qual é a medida que você tem colocado? O que você tem caprichado na sua vida? O que você tem colocado como ingrediente que é primordial, que é importantíssimo, que sem ele você não sabe ser você? E aí a gente começa a descobrir onde é que a gente precisa se converter. Onde é que nós estamos exagerando e onde é que nós estamos faltando. Porque se a gente exagerou em algum lugar, você pode ter certeza, você vai faltar em uma outra realidade. Quem exagera demais no trabalho, geralmente falta dentro de casa. Quem exagera demais dentro de casa, falta no trabalho. É equilíbrio. Uma receita só pode ser saborosa à medida em que a gente equilibre. Volto a dizer, o sacrifício, ele só tem sentido quando ele nos sinaliza de que ele é um caminho que nos faz chegar à vontade de Deus, ao desejo de Deus para nós. E descobrir essa vontade de Deus na nossa vida é preciso investigação, né? É preciso descobrir quem eu sou, quais são as minhas aptidões, aonde é que a minha alma se sente confortável. Deus fala através da minha consciência. A minha consciência me indica o que é certo e o que é errado. E quanto menos pecado eu tiver, maior será a minha capacidade de compreender o certo e o errado. Quanto mais honesto eu for, maior será a capacidade que a minha consciência vai ter de me colocar a palavra de Deus ou a verdade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus, no momento em que eu vivi aquela experiência tão fecunda em Jerusalém, era essa: não pare de lutar, não entorpeça a sua consciência, não seja um homem relapso, não seja um padre relativo, né? Não relativize o que eu quero para você. Coloque o seu coração no lugar certo, empenhe-se no projeto que realmente vai fazer frutos para a sua missão. Você já imaginou se eu estivesse me obrigando a ser padre? Que desconforto horroroso que eu iria viver, né? Não. Eu tenho muitos defeitos, você sabe disso, já falei, falo deles o tempo todo, mas a minha experiência está valendo a pena, porque eu me sinto confortável sendo quem eu sou. E os desconfortos que eu identifico nunca estão diretamente ligadas ao essencial daquilo que eu sou. Não. Eu não conflituo mais o fato de ser padre, de fazer o que eu faço, mas eu ainda me conflituo de fazer como faço. Mas pode ser que existam algumas pessoas que estejam num nível de conflito ainda mais profundo. Não estão conflituando como fazem, mas o que fazem. O que escolheram para si. E é aí que nós precisamos agir. Porque o nosso lugar no mundo é Ele. É em busca dEle. É para isso que nós vivemos. Encontrar o nosso lugar no mundo. Porque o lugar do mundo que deve ser nosso é aquele que nos coloca ao redor das pessoas que nos dão sentido. O lugar do mundo que nos pertence e que realmente Deus nos projetou para estarmos lá, às vezes nós precisamos passar uma vida inteira procurando, né? Mas a procura já tem sentido. Por isso que o conflito é bem-vindo, porque ele vai me fazer perguntar diariamente se eu estou caminhando na direção deste lugar. Às vezes é contrariando o outro que nós conseguimos acertar a harmonia interior que às vezes está perdida, porque nós estamos fazendo tudo errado apenas para agradar o outro.
E isso é uma infantilidade, né? Nós muitas vezes somos infantis assim. Eu não estou dizendo que você tem que desconsiderar o seu papel, a sua importância na vida do outro. Não, não é isso não. Eu estou falando daquelas amarras que nós permitimos que coloquem em nós pelo simples fato de agradar o outro. É claro que é bom a gente agradar o outro, mas a gente tem que agradar o outro do jeito certo, não comprometendo a nossa vida. Quando você percebe que você está comprometendo a sua realização só para agradar o outro, você corre o risco de estar cometendo o pior de todos os pecados, que é desperdiçar a vida. Porque esse é um ponto de partida interessante. Eu saber quem eu sou, mas sempre colocar como perspectiva quem eu devo ser. Analisar o que tenho feito, mas não parar na análise que me responde o que eu tenho feito, mas sobretudo me colocar na perspectiva do que devo fazer para que aquilo que eu faço tenha uma identidade com aquilo que eu sou. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não tenho, essa pergunta eu não me faço mais. Será que eu quero deixar de ser padre? Não. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Agora eu preciso me responder todos os dias, como é que eu vou ser padre no dia de hoje? Aí eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, quais são os compromissos daquele dia, e eu identifico de maneira muito prática como é que eu precisarei ser padre ali, com aquelas pessoas e com aquela situação. Se é diretora de escola, você é professora, você é balconista, você trabalha no supermercado, não importa. O advogado, o médico, somos todos iguais. Porque todos os dias, do homem mais importante ao mais simples, das atribuições mais poderosas às mais simples, do homem mais rico ao mais pobre, dos mais bonitos aos mais feios, dos mais inteligentes dos menos capacitados, dos mais estudados dos mais iletrados, todo mundo vai ter que descobrir isso. Você, pai de família, é a mesma coisa, né? Acorda amanhã de manhã, vai olhar para sua esposa, que está ao seu lado, ou não, está viajando, está ali, foi na casa da mãe, vai olhar para os filhos que você trouxe ao mundo, vai olhar para os seus amigos de trabalho, vai olhar para os seus companheiros que você vai encontrar no final do dia para jogar um futebol, e ali você vai ter que se perguntar como eu devo ser, como você deve ser com eles. Como é que você vai ser o pai de família que você escolheu ser naquele dia? Vai ter que descobrir como é, como é que está sendo e em que lugar do mundo está. O que está fazendo da vida que recebeu? O que está fazendo da vida que ganhou? E é por isso que eu gosto de dizer sempre que não há cristianismo sem reflexão. A oração e a reflexão são dois os sustentos, né? São os dois pilares da nossa vida cristã. Eu preciso rezar e eu preciso refletir. E preciso agir depois de um terceiro momento. Buscando este lugar. Nós somos peregrinos neste mundo, né? E estamos juntos nessa peregrinação. Às vezes o presente de Natal que nós podemos nos dar é uma boa decisão. Mas uma decisão acertada a respeito do nosso futuro. Quem sabe o presente de Natal que você esteja precisando se dar seja esse: mudar os rumos da sua vida, fazer escolhas mais saudáveis, não desperdiçar a sua vida com aquilo que é nocivo, com aquilo que não lhe faz bem, fazer a opção por sentimentos nobres, buscar o alto, buscar as coisas do alto, deixar de ficar mergulhado nas mesquinharias que são tão próprias dos nossos dias. Conceda-se este presente de Natal. Conceda-se esta oportunidade de final de ano, de você dar um novo rumo à sua vida. Ainda que isso possa contrariar algumas pessoas, com sabedoria, com discernimento, e é profetizando, né? Antecipando o futuro, com palavras que nos acordem, com palavras que nos
Olha, eu tenho que te dar os parabéns. Você chegou até o fim de um vídeo denso e sem atalhos. Isso exige atenção, abertura e coragem. Então, deixa nos comentários a sua cidade ou então alguma citação que te marcou. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.